Um estudo bíblico de excelência para o crescimento espiritual da igreja. Uma igreja fortalecida para transformar a sociedade. Revistas de escola dominical da CPAD. E no segundo trimestre vamos estudar nas lições bíblicas adultos a Igreja Eleita. CPAD, a editora da escola dominical. Lições Bíblicas Adultos. Glória a Deus. Eu queria saudar a todos com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa terceira aula. Estou muito feliz de estar junto com vocês mais uma vez. Eu queria te convidar a orar nesse momento junto comigo, para que nós possamos estar falando das grandezas de Deus, aprendendo mais sobre a doutrina da salvação, sobre a eleição, a predestinação, tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina a respeito das promessas de Deus para as nossas vidas. Eu queria que você, junto comigo, fechasse seus olhos, curvasse suas cabeças e orasse, aonde você estiver. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade de ministrar mais uma escola bíblica dominical. No meio da pandemia, no meio, Senhor, da dificuldade, nós estamos aqui, tentando, Senhor, ministrar a sabedoria do céu, palavras de salvação e de vida eterna. Se tu, Senhor, não nos ajudar, se tu, Senhor, não for conosco, será impossível, Senhor, a ministração, será impossível, Senhor, executar, Senhor, com excelência, que tu mereces, Senhor, a ministração dessa aula, a ministração da tua sabedoria, Senhor, que desce do céu sobre a vida de homens e mulheres de Deus que estão lá do outro lado. Pai Santo, fala conosco. Nos dá a capacidade, Senhor, inteligência que nós não tínhamos, para entender, Senhor, tudo aquilo que está revelado na Tua palavra. Nos dá a rapidez de entendimento, para que esta palavra, Senhor, ao ser semeada em nossos corações, ela possa entrar, Senhor, e fazer aquilo que agradava aos Teus olhos. Entregamos, irmãos, toda esta aula. Usa, Senhor, as nossas vidas, usa a nossa boca, usa, Senhor, este lugar. Que nada venha atrapalhar a ministração dessa aula, nada dentro dos lares ou fora dos lares, nada, Senhor, possa nos tirar da Tua presença pelos próximos minutos, Senhor, que se seguem na ministração dessa aula. Eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Muito obrigado mais uma vez. Eu queria que você abrisse a sua revista da Escola Bíblica Dominical. Quem não tem revista, recebeu provavelmente no grupo do WhatsApp, as lições, tá bom? Eu estou mandando essa semana, queria pedir perdão mais uma vez pelo atraso, e queria pedir a colaboração de todos, para que nós mantivéssemos as nossas atividades em dias, para que a gravação, para que a transmissão, ela não venha a ser retardada, né? Ela não venha chegar atrasado para cada um de nós, tá bom? Já no sábado agora nós vamos ter a ministração da nossa quarta aula, então nosso prazo é muito pequeno, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, crendo que todos vocês já abriram a revista. Diz assim o tema da nossa lição de número 3, eleição e predestinação. Textuário diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. A verdade prática da nossa lição diz o seguinte: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Diz assim o texto da nossa lição. Você que tem Bíblia pode abrir a sua Bíblia. Você que tem a revista, Efésios capítulo 1, versículo 4 ao versículo de número 12. Diz assim a palavra de Deus: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou
para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Louvado seja Deus. Hoje nós vamos falar de um tema que tem sido bastante polêmico dentro de algumas igrejas, dentro de algumas correntes teológicas. Hoje nós vamos falar sobre a eleição e a predestinação. Um tema que é simples do ponto de vista bíblico, mas que tem trazido uma complexidade de entendimento muito grande, já que nem todos enxergam a salvação da mesma maneira. Existem, dentro da nossa sociedade, 4 grupos, né? Existem muito mais, mas eu quero citar aqui 4 grupos que têm uma certa predominância de discussão a respeito da salvação. Como a salvação se dá? Como acontece a salvação? Como é que alguém alcança a salvação? Nós poderemos distribuir, né, dividir esses grupos em 4. Os pelagianos, os semi-pelagianos, os arminianos e os calvinistas. Tá bom? Talvez você já tenha ouvido falar desses últimos 2, calvinistas e arminianos, sendo eles, né, os temas principais das discussões da palavra de Deus a respeito da salvação. O que diz o entendimento teológico destas pessoas que se julgam pelagianas ou semi-pelagianas, arminianos e calvinistas? Os pelagianos, eles têm um entendimento de que a salvação é algo que é o homem que tem que buscar, que é o homem quem starta, é ele quem inicia. O homem é o único agente para salvar a si mesmo, né? Sendo ele o pecador, tendo ele cometido a ofensa contra Deus, somente ele pode voltar-se novamente ao estado em que Deus o criou. Isso significa, do ponto de vista pelagiano, que nós temos essa capacidade de abandonarmos o pecado sozinho, temos a capacidade de enxergar a verdade sozinhos, temos a capacidade de fazermos tudo sozinho e de irmos para o céu sozinho, né? De sermos salvos sozinho. Os semi-pelagianos têm uma visão um pouco diferente, né, dos pelagianos. Eles entendem que dentro da discussão da salvação, o homem ele inicia esse processo, né? É ele quem dá o start. No entanto, Deus responde a esse start do homem. Mais uma vez, a discussão em torno dos pelagianos e semi-pelagianos é de que o homem é o agente principal. É ele quem vai sempre iniciar esse processo de salvação. Então, eles acreditam, os semi-pelagianos, que o homem starta esse processo, ele faz a primeira obra, ele executa, né, esse primeiro processo de querer ir para o céu, de querer ser salvo, de querer ser restaurado. E aí Deus responde a essa vontade, a esse desejo de ir para o céu. A terceira corrente teológica, a qual 80% da igreja evangélica é participante, é a nossa corrente, a corrente da Igreja Batista El-Betel, é a corrente das Assembleias de Deus, é a corrente de 80% das igrejas protestantes evangélicas, tá bom? Que nós temos conhecimento.
são os arminianos, a visão arminiana, a doutrina arminiana. E o que é que diz a doutrina arminiana? Que é a mais adequada, né, para o nosso entendimento bíblico. É aquela que não afronta as palavras, né, de salvação que foram ministradas, apóstolos, pelo próprio Jesus Cristo, pelo próprio Deus, no Antigo e no Novo Testamento. Os arminianos, nós, afirmamos que Deus é o agente principal de salvação. É por ele, através dele, que todas as coisas acontecem. Ele dá o start de todas as coisas. É Deus quem faz, quem dá o primeiro passo no sentido de nos salvar. Cabendo ao homem, então, responder a esse chamado de Deus. Deus nos chama, Deus nos convoca, Deus, na pregação do Evangelho, na ministração da palavra de Deus, ele nos convida a sermos novamente povo seu, tanto gregos como judeus, né? Tanto gentios como não gentios. Todos eles foram convidados por Deus a se aproximar mais uma vez do Senhor, tendo em vista que a palavra de Deus diz que todos pecaram e todos caíram, todos perderam o direito de ir para o céu. Dentro da visão arminiana, nós entendemos que Deus, ele dá o primeiro chamado e cabe ao ser humano responder esse chamado. Se respondermos, então Deus nos ajudará, Deus nos restaurará, Deus então iniciará o processo de salvação em nossas vidas ao respondermos esse chamado. A última visão é uma visão bastante feroz dentro da nossa sociedade, dentro das igrejas, né? E digo feroz porque os seus agentes, os seus discípulos do calvinismo, eles são bastante ferozes na defesa do seu entendimento. E o que é que diz essa corrente que tem sido tão feroz, tem atacado tantas as vezes a visão arminiana, né? Essa visão mais justa da salvação? Eles dizem que Deus, verdadeiramente, é o único ser capaz de salvar o homem. Somente ele, somente através da vontade dele, é que o homem pode ser salvo. É Deus quem faz o chamado e é Deus também quem restaura. No entanto, eles também afirmam que é Deus quem escolhe quem vai para o céu e é Deus também quem escolhe quem vai para o inferno, sendo Deus o único responsável em escolher os seus eleitos. E o que isso significa? Que quando se trata de predestinação e eleição, não importa o que você vai fazer, se você se esforçou, se você não se esforçou. Antes da fundação do mundo, segundo a visão calvinista, você já foi escolhido para ir para o céu ou para ir para o inferno. Não importa seu esforço, não importa o quanto você vai buscar. Não importa se eu te pregar o evangelho e você sentir o chamado no seu coração. A visão calvinista afirma que é Deus o agente de todas as etapas de salvação. O homem não participa de nada, não responde a nada. O homem não tem direito sequer a escolher se vai para o céu ou para o inferno. É Deus quem decide isso. E é com estas informações que nós vamos dar início à nossa Escola Bíblica Dominical. A introdução da nossa lição diz: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição, abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal, arminiana, referente à eleição e à predestinação. Primeiro ponto, fala sobre eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Diz assim a nossa lição: a dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que ele elegeu de antemão. Eu quero aqui já fazer a primeira observação, né? Quando falamos de eleição, a primeira lembrança que nos traz à memória é o processo eleitoral, onde escolhemos governadores, vereadores, presidentes, deputados, onde nós escolhemos. Eleição é justamente isso, é uma escolha. A palavra de Deus diz que existe eleição no processo de salvação, ou seja, existe escolha
no processo de salvação. Mas nós vamos aprender hoje, dentro da visão pentecostal e arminiana, que essa escolha, ela segue critérios da parte de Deus e que esses critérios, eles dependem da ação de Deus e da reação do homem. Vamos seguir. O ponto 1 que diz o seguinte: a eleição divina. Eleição traz a ideia de escolha. Aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Primeira, em que fomos escolhidos em Jesus, por isso ela é cristocêntrica. Segundo, em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. Terceiro ponto, e qual a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Donald Stamp, editor da Bíblia de Estudo Pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo, que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Tá bom? Eu queria que você prestasse atenção nessa palavra presciência. Tá bom? A presciência de Deus é o que nos faz entender que o processo de escolha de Deus, ele não se dá de maneira arbitrária, como é defendida pelos calvinistas, né? Nós acreditamos na eleição, acreditamos que Deus faz uma escolha, sim, dos homens, mas essa escolha não é arbitrária, essa escolha não é tirana. Deus não é mau para escolher algumas pessoas, antes mesmo que elas venham a nascer, para ir para o inferno. Não. A presciência de Deus, ou seja, a capacidade antecipada de Deus ver todas as coisas, faz com que ele já saiba antes de tudo acontecer, né? Se você vai ser mau, se você vai responder ou não ao chamado dele, se você vai se desviar, se você vai permanecer na presença de Deus. O que é de fato a presciência? Essa capacidade de Deus de enxergar tudo. A palavra de Deus, quando estudamos, ela nos revela que Deus é onipotente. Isso significa que ele tem todo o poder, ele é onipresente, ele está presente em todos os lugares. Ele tem essa capacidade. Ele é onisciente, ele tem conhecimento de todas as coisas. A presciência tem a ver com esta capacidade de onipresença, né, e onisciência. O fato de Deus estar presente em todos os lugares, presente, passado, no futuro, de Deus ter conhecimento de tudo o que aconteceu, de tudo que está acontecendo no mundo inteiro, no universo inteiro, e de tudo que ainda vai acontecer, é que dá a ele, né, essa visão que nós não temos. Para que você possa entender mais como isso funciona, eu vou trazer essa visão para o nosso mundo, para o nosso aspecto de vida, para que você possa entender mais ou menos como é que isso funciona. Preste atenção. Você que é pai, você que é mãe, você que é filho, o seu processo de nascimento se deu provavelmente, né, na grande maioria dos casos, por uma escolha. Seu pai, sua mãe queriam, desejavam ter um filho. E aí, dentro desse pensamento que alguém teria que nascer, eles começaram a refletir que você fosse homem, então o quarto seria, se você fosse homem, seu quarto seria azul. Se você fosse mulher, o seu quarto seria então rosa. Eles não sabiam se era homem ou mulher, mas eles começam a predefinir em seus corações, começam a ir lá no futuro, né? Sem sair do presente, começam a ver o futuro e começam a planejar a sua vida. Eles têm uma visão. Depois que eles descobrem que você é homem, eles começam a comprar as coisas para você. E você vai crescendo, eles pagam teus estudos e começam a meio que definir algumas coisas a teu respeito. Bom, vale a pena ou não vale a pena investir no estudo? É bom. Ele pode ser um médico, ele pode ser um professor, ele pode ser um cientista. Não, eu gostaria que o meu filho fosse advogado. E eles começam a desenhar em seus corações coisas que realmente podem acontecer. Antes mesmo de você nascer, todos os pais têm ciência
que o filho pode nascer deficiente ou não, que o filho ele pode ser uma pessoa má. Pode ser que você venha a nascer e venha a ser uma pessoa muito má, desobediente ao pai, à mãe, mas mesmo assim, eles desejam ter você, porque eles conseguem de alguma maneira enxergar a possibilidade de você mudar e seguir o bom caminho. Bom, saindo dessa visão terrena, saindo dessa visão, né, pequena das coisas, eu volto para a pessoa do nosso Pai, Deus. Nós não temos a capacidade de enxergar as coisas no futuro, mas nós conseguimos predefinir algumas coisas. Fazemos nossas escolhas com base no que achamos que vai acontecer. Deus faz as escolhas dele tendo certeza do que vai acontecer. Nós escolhemos as cores do quarto porque achamos que vai ser homem ou mulher. Quando temos certeza, então, definimos a cor. Se for homem, azul, mulher, normalmente o rosa. Deus tem certeza do que vai acontecer. E as escolhas que Deus faz também têm esse sentido de presciência, de pré-conhecimento. No entanto, mesmo Deus sabendo do que vai acontecer, ele não interfere nas nossas escolhas. É aquilo que chamamos de livre-arbítrio. Deus nos dá todas as condições de sermos alguém. Assim como um pai dá ao filho os estudos, assim como o pai dá ao filho tudo o que ele precisa para ser um grande homem, Deus nos dá todas as oportunidades necessárias para que nós venhamos ser eleitos, ou seja, escolhidos, tá bom? Eleição, escolha. Deus nos dá todas as ferramentas, ele faz tudo em nosso favor, que tudo coopere para o nosso bem, o Senhor faz mover todas as coisas para que isso aconteça. E aí, cabe a nós fazermos a escolha. Nós queremos Deus ou não? Se escolhermos Jesus Cristo, se escolhermos estar em Jesus, viver para Jesus, andar com Cristo, então nós somos eleitos. Eu queria fazer uma segunda observação sobre a declaração de fé, ainda no ponto 1, né? A declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Outra coisa muito importante, preste atenção, é que a palavra de Deus nos diz que Deus, dentro desse processo de eleição, ele elegeu, escolheu a igreja para ir para o céu, tá bom? Assim como escolheu, né, elegeu os ímpios para a condenação eterna. É bom que você tenha bastante atenção, porque às vezes há uma má interpretação disso. Parece, mais uma vez, aquela visão calvinista e arbitrária, né, de que Deus é mau, de que ele escolheu pessoas más para ir para o inferno e pessoas boas para ir para o céu. Não é bem assim. Quando a palavra de Deus nos ensina a respeito da eleição, né, de eleição da igreja, ela está dizendo o seguinte: todas as pessoas que escolheram Jesus vão estar dentro da igreja. Todas as pessoas que escolheram ficar, permanecer em Cristo, vão estar dentro da igreja. Não falo apenas da igreja física, mas da igreja espiritual, o corpo de Cristo. E aí ele diz: todos que estiverem na igreja, todos que forem igrejas, todos que estiverem alicerçados na rocha que é Jesus, firmados no corpo de Cristo, eles serão eleitos para ir para o céu. Assim como todos que não estarão, quem são? Os ímpios. Quem não está na igreja é ímpio, né? Comete impiedade, está fora do corpo de Cristo. Esses, Deus também está dizendo que esses não herdarão a salvação. Por isso, amados, nós temos que entender que quando se fala de eleição e predestinação, Deus predestinou, ou seja, antes de todas as coisas acontecerem, ele determinou, ele predeterminou, né? Antes de tudo da fundação do mundo, que é a igreja que vai para o céu, tá bom? Não é uma pessoa, é um grupo de pessoas que formam um corpo que deseja ir para o céu. Vamos seguir a nossa lição? Segundo ponto, as condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos e torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com seu prévio arrependimento e fé. Entretanto, esse meio não é meritório. Ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras. Outro ponto bastante importante,
tá bom? A palavra de Deus nos ensina que a fé, ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. Ela ainda fala sobre que a fé sem obras, ela é morta. Então, a nossa fé em Cristo, ela é acompanhada das nossas obras, das nossas ações, que demonstram, né, que verdadeiramente nós acreditamos em Jesus. Se acreditamos, então agimos, nós reagimos ao seu chamado. Ele nos manda evangelizar e nós reagimos a isso e evangelizamos. Nós executamos obras, né, que testificam que temos fé em Deus. Agora preste atenção. As nossas obras não nos salvam. É o chamado de Deus, o sacrifício de Cristo, é a obra de Jesus na cruz que nos salva. Por isso, sendo Deus o agente inicial do chamado, isso torna mais coerente o entendimento de como funciona a salvação, né? Porque do contrário, teríamos a visão pelagiana de que é o homem que é capaz de se salvar por si mesmo, né? Então nós temos o entendimento que é a graça de Deus que nos traz a sua presença. É somente pela intervenção do sangue de Jesus Cristo naquela cruz que o homem passa, né, pela misericórdia, pela graça de Deus, a ter a oportunidade de ir para o céu. Então, entenda isso para o resto da sua vida. Se Deus não derramasse da sua graça sobre nós, ainda que nós fizéssemos tudo, jamais seríamos capazes de obter a nossa salvação. Então, segue o entendimento. Deus age em nosso favor. Deus faz, Ele nos chama, Ele nos convida. E nós reagimos a esse chamado. E nisso, né, unidos em Cristo, pela fé em Jesus Cristo, firmes em Jesus Cristo, obtemos a nossa salvação. O terceiro ponto fala sobre vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição, né, a escolha de Deus, tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nesse aspecto, o vocábulo grego, ágios, santo, significa separado do pecado. O adjetivo grego, amomos, irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável. Está lá em Filipenses 2,15. Os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus, que nos elegeu em Cristo. Então, a eleição, a escolha que Deus fez, né, no momento em que reagimos a Ele, ela foi feita, essa eleição, para que nós sejamos santos e irrepreensíveis, tá bom? Então, nós fomos escolhidos, eleitos para sermos santos e irrepreensíveis. Quando Deus te chamou e você reagiu aceitando Jesus como teu Salvador, então Ele te escolheu, Ele te elegeu. E nesse momento Ele passou a nos cobrar, né, sermos santos e irrepreensíveis. E como é que eu me torno santo e irrepreensível? Permanecendo, né, firme na fé em Jesus Cristo, né, alicerçado na rocha eternal, que é o nosso Salvador. Tá bom? Vamos avançar a nossa lição. No ponto 4, ainda sobre os eleitos, diz assim: a nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera. E ainda severas advertências contra a fornicação, a impureza, a avareza e a embriaguez. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, mas santa e irrepreensível. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 18. Então, nós fomos eleitos, escolhidos para viver uma nova vida. Por isso que a palavra de Deus, irmãos, ela diz o seguinte, que aquele que está em Cristo, ele é nova criatura. As coisas velhas na sua vida se passaram e Deus fez tudo novo. Esta é a visão que nós precisamos guardar em nosso coração. Até aqui, nós estamos estudando a visão arminiana, tá certo? Tudo que nós falamos até aqui tem a ver
com a nossa fé em Cristo, né? E alicerçada nessa visão arminiana de que o homem é salvo através desse aspecto. Deus nos chama e nós reagimos a esse chamado. Nós, ao reagirmos, definimos para Deus, né? Dizemos para Deus se nós queremos ou não ir para o céu. Lembrando que Deus quer nos salvar, mas a decisão continua sendo nossa. Nós temos o livre-arbítrio, inclusive, para rejeitar o chamado de Deus. Tá bom? Vamos falar agora um pouco sobre predestinação. Temos falado sobre eleição dentro da visão arminiana, a nossa visão de fé, tá bom? E agora nós vamos falar sobre a predestinação dentro dessa visão arminiana. É o ponto 2. Predestinados para filhos de adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade, tá bom? A predestinação. O termo grego prorizan, ou prorizou, né? Traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo orizou, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes, ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição. Que eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo. E que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Por conseguinte, nossa declaração de fé, tá bom? Somos arminianos, ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, daqueles que diante do chamamento do Evangelho recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Logo, foi vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Amém? Me perdoe aqui pelos termos gregos, né? Eu não sou como nosso amado pastor. Queria até mandar um abraço para o senhor. Vai estar assistindo, acredito que essa live cedo ou tarde, tá bom? Nosso pastor Edinael, grande homem de Deus aí, que tem nos ensinado bastante sobre o grego. Deus te abençoe, meu pastor. Tá bom? Preste atenção a respeito desse ponto, predestinação. Escute. Predestinar significa, né, determinar antes. E o que isso significa? Que antes da fundação do mundo, antes que nós pecássemos, é o que a palavra de Deus nos ensina, Deus determinou para onde e como se daria, né, os homens e mulheres de Deus. Né? Então ele determinou para onde nós iríamos, como seria a nossa vida, os novos céus, a nova terra. Então nós temos que interpretar isso dentro da visão correta das coisas. Tem gente que, por ler a palavra de Deus, acaba enxergando, né, essa palavra predestinação de forma errada, né? E acaba, mais uma vez, como foi dito ainda na lição de hoje, entrando pela vertente calvinista, né, arbitrária, entendendo que se Deus predestinou antes todas as coisas, então não há nada que a gente possa fazer, nós não temos nem controle sobre as nossas vidas, né? Se já existe um destino traçado, então tudo que escolhemos até o dia de hoje foi Deus quem definiu. Nossas esposas, maridos, nossas profissões, tudo isso teria sido, inclusive, né, alvo da ação de Deus, tá bom? Não é essa visão que nós temos de predestinação. O predestinar antes tem a ver, mais uma vez, né, você não pode esquecer nunca desta palavra, com a presciência de Deus. Sabendo Deus de todas as coisas, antes que elas aconteçam, então antes de todas as coisas acontecerem, Deus já tendo conhecimento dela, Deus então determina a respeito do que ele no futuro. Antes de acontecer, como se daria tudo. Então, Deus predestinou, antes mesmo que o homem pecasse, que Cristo morreria naquela cruz, né? Então, o plano de salvação já existe, inclusive, antes do homem pecar. E aí vem a velha pergunta, pastor, Deus já sabia que o homem ia pecar? Sim. E por que Deus não fez nada? Como sempre,
a escolha cabe ao homem, né? Do contrário, não seria amor. Então, entenda isso. Deus é amor. E um dos pré-requisitos do amor, irmão, é a livre escolha, né? Ninguém pode amar ninguém sendo obrigado a amar. Então, se Deus nos obrigasse ou interferisse no nosso livre-arbítrio, se ele interferisse nas nossas escolhas de maneira arbitrária, como muitas vezes é ensinada pelos calvinistas, então o seu amor, ele estaria de alguma maneira corrompido, né? Por quê? Porque quem ama dá o direito do outro amá-lo, né? Se Deus nos ama, ele é amor, então ele nos dá o direito, inclusive, de querermos ficar com ele ou não, né? Então o amor faz isso. O amor, ele nos dá liberdade, tá certo? É por isso que Deus luta tanto por nós. Ele faz tudo por nós, porque ele nos ama. Mas por também nos amar, ele não nos obriga a estarmos com ele. Ele deixa a gente escolher, né? Isso é que é amor. É igual uma mãe que, mesmo o filho entrando na corrupção, no crime, ela não deixa de amá-lo, né? Deus nos ama. Mesmo sabendo que a gente escolheu o caminho errado, ele nos ama. A Bíblia diz que Jesus Cristo morreu na cruz quando éramos pecadores. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce. Nós não críamos, mas aquele que crê, a palavra de Deus diz que ele deu oportunidade de ser salvo, né, de ser escolhido, de ser eleito, para que se cumpra, né, esse propósito de predestinação na vida dos eleitos. Tá bom? Então, a predestinação de Deus tem a ver com isso, com a presciência, tá certo? Vamos seguir para um melhor entendimento da predestinação. Filhos por adoção. Paulo é o único escritor no Novo Testamento que emprega o termo adoção. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano de salvação, né, a adoção dos eleitos como filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Se no outro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos. Essa posição nos é imerecida, contudo, aprove ao Pai fazê-la assim. Ou seja, imerecida nós não merecemos. Aconteceu porque Deus é bom. Tá certo? Nós não merecíamos ser adotados, mas Ele nos adotou. E aqui eu quero fazer também mais uma observação. Tá certo? Não era, como foi dito aqui, prática do povo judeu, esse tipo de adoção. A lei da adoção não havia como prática no meio do povo de Deus, mas entre os romanos e gregos isso era comum. Agora deixa eu te fazer uma observação. Quando alguém era adotado, acontecia o seguinte: o pai vivo, a mãe viva, né? Ainda que essa pessoa tivesse pai ou fosse órfão, o pai vivo e a mãe viva, quando transferia o filho para outra casa e este filho passava a ser adotado, naquele exato momento ele também transferia todos os seus direitos paternos. Ele nunca mais na sua vida poderia fazer como pai, né, ou como mãe, tá certo? O direito era transferido para o novo pai. Isso significa que todo aspecto moral, ético, todo aspecto do ensinamento cristão, não cristão, grego, helenista, romano, seja lá qual fosse a casa, né, que essa pessoa fosse morar, todo aspecto agora era de responsabilidade do novo pai, da nova mãe, né? Jamais haveria interferência do antigo pai e da nova mãe. Agora preste atenção nesse termo usado pelo apóstolo Paulo propositalmente. Deus nos elegeu, né? Nos adotou em Cristo Jesus. E ao fazer isso, ele também tirou do nosso antigo pai, ele tirou toda e qualquer interferência dele sobre as nossas vidas, tá bom? Ou seja,
Satanás, o pai da mentira, que tomou a nossa paternidade por conta do pecado. A Bíblia diz que aquele que peca é filho do diabo, né? Satanás, ele simplesmente perde toda a capacidade de interferir em nossas vidas. E assim o povo prometido, né, eleito por Deus lá, a descendência de Abraão, Isaac e Jacó, é chamada para ser filho, nós também fomos convidados a ser filhos de Deus. Toda a terra, toda a humanidade, né? Saímos da paternidade do pecado, fomos transferidos, adotados, né? Debaixo da paternidade de Deus. Isso significa, irmãos, que quem manda em nós é Ele. Nós não podemos mais receber ordens da paternidade antiga. Nós não podemos mais aceitar o comando do inimigo sobre as nossas vidas. E temos que entender que nós não temos mais controle sobre as nossas decisões. A partir do momento que Deus decidiu nos adotar, né, nós aceitamos essa adoção, aceitamos o seu chamado, nós temos que entender que nós não podemos mais rejeitar, né? Na época em que a pessoa era adotada, ela entendia isso. Ela não podia se incitar contra seu pai e sua mãe. Ela não poderia desgostar das suas ordens. E se isso acontecesse? Então ele era deserdado, ele perdia tudo. Ele perdia a adoção, ele perdia o nome, ele perdia tudo aquilo que ele tinha ganhado até aquele momento. E isso acontece conosco, se não obedecermos a Deus, irmão. A gente pode ter sido adotado, mas assim como a gente foi adotado, a palavra de Deus diz que se Deus pegou os galhos originais, né, da oliveira, lá da videira original, o povo hebreu, se Deus pegou eles e rejeitou os que estavam secos e que não prestavam, quanto mais nós, os galhos que foram enxertados, né? Se nós não somos da árvore original, mas Deus nos enxertou para que nós tivéssemos vida, se nós também não dermos frutos, como eles não deram, Deus também nos lançará fora, irmãos. Vamos para frente, vamos correr, né, para terminar a nossa lição, tá bom? O ponto de número 3, os privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome, de uma nova imagem, a imagem de Cristo aos eleitos. Então, Deus concede a redenção, a remissão de pecados e restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar Abba Pai. Tá bom? Isto é, o direito de ter intimidade com o Pai. E significa que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, das promessas a Abraão e da vida eterna. Tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos para seu louvor e glória. Nunca se esqueça disso. Deus te chamou, né? Te elegeu, te escolheu, depois que você atendeu ao chamado dele, para louvor e glória do seu santo e eterno nome. Nós não fomos chamados, irmão, para sermos motivo de escândalo. Nós não fomos chamados para isso, tá bom? Nós estamos aprendendo que fomos chamados e eleitos para sermos santos e irrepreensíveis. Deus predestinou, né, ou seja, determinou antes de tudo, que os que atendessem ao seu chamado, que aqueles que escolhessem Jesus, né, eles teriam essa vida santa e irrepreensível. E depois da sua morte e ressurreição, eles teriam seus corpos transformados, seriam semelhantes a Cristo, estariam para sempre com Deus. Deus seria seu Pai e eles seriam filhos de Deus. Que coisa maravilhosa, né, irmão? A gente está no centro da vontade de Deus, a gente permanecer como igreja, como o corpo de Cristo. Vamos para o nosso último ponto. A sublimidade do propósito divino na predestinação. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos, pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna,
mas deseja que todos se arrependam e se convertam, né, dos seus maus caminhos. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, preste atenção, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros para o inferno. Nossa declaração de fé, volto a repetir, nós somos arminianos, assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina, né? Um pouco daquilo que nós já conversamos, né? Não existe essa ideia arbitrária, tá certo? Que algumas pessoas têm levado as ações de eleitos para ir para o inferno e eleitos para ir para o céu. Tá bom? Segundo ponto, predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Aqui consiste a sublimidade, né, dos propósitos eternos em prover a salvação. O amor de Deus. Foi por amor que ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, nós não merecemos ser salvos, provém do amor de Deus. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos a Ele. Preste atenção nisso. Nós vamos falar numa aula extra um pouco mais sobre isso, tá bom? Nós vamos ter uma aula extra a respeito dessa escola bíblica para melhor entendimento dessa aula, tá bom, irmãos? Preste atenção. O amor de Deus é a causa de toda essa definição de eleição e predestinação. Foi por causa desse amor que Deus nos escolheu, foi por causa desse amor que Deus predestinou esse plano de salvação, né? Ou seja, determinou antes. Nós não tínhamos pecado ainda, mas Deus disse assim, eu vou lá no futuro e enxergo os homens caindo. Vejo Adão caindo, vejo Eva caindo, vejo eles se perdendo, muitos homens se distanciando de mim. Então, eu vou criar um plano, né? Vou determinar aqui um plano de salvação, antes mesmo que eles pequem. Tudo isso, irmão, aconteceu porque Deus nos ama. Então, que fique muito claro. Deus não decidiu que uns vão para o inferno e outros vão para o céu. Tá certo? Eu vejo muitas pessoas no processo de evangelização dizendo isso. Não, vai para o céu os escolhidos de Deus, né? Vai para o céu os eleitos de Deus. É quem Deus quer. Não é o homem quem decide se vai para o céu ou não. Isso, irmão, é uma visão bastante errada, arbitrária, se não calvinista, né? De que o homem, ele simplesmente não tem poder nenhum de decisão. O homem está sujeito à total vontade de Deus, e se Deus já decidiu que vai levar ele para o inferno, não importa o que ele faça, não importa se ele lê Bíblia, se ele ora, se ele busca, mesmo assim, se Deus decidiu que ele vai para o inferno, ele jamais alcançará o céu, né? Isso é uma visão errada. Então, o amor de Deus, ele nos constrange, ele nos chama, e se nós reagirmos como aprendemos hoje, dentro da visão arminiana, dentro da visão correta, né, das coisas a respeito da salvação, se nós reagirmos, a palavra de Deus diz que ele nos escolhe, ele nos elege. Tá certo? Então vamos aqui concluir a nossa lição, mais uma vez deixando a observação para os irmãos. Nós vamos ter uma aula extra, onde nós vamos falar especificamente sobre arminianismo e calvinismo. Essas duas correntes teológicas que têm entrado em conflito, né? Inclusive dentro das igrejas, né, irmão? Alguns irmãos não conseguem sequer ser calvinistas ou arminianos. Eles são as duas coisas, e isso é uma aberração teológica, né? É uma aberração doutrinária, e é uma aberração no aspecto de salvação. Não tem como você ser as duas coisas, né? É igual você dizer que tem como ser santo vivendo
no pecado. Não tem como, até porque as duas vertentes, elas foram profundamente enraizadas, né? Elas foram fortemente fortalecidas pelos seus senhores, Armínio e Calvino, e pelos seus seguidores. Hoje, não cabe, depois de sistematizado, trabalhado, né, essa doutrina, não cabe mais dentro dela, não encaixa você ser as duas coisas. Então, você que hoje é pentecostal, fala em língua estranha, você que vive dentro de uma igreja arminiana, mas acredita em algumas coisas calvinistas, você está profundamente perdido dentro da casa de Deus. E digo uma coisa, irmão, você hoje é uma pedra de tropeço para a obra do Senhor, tá certo? Por quê? Porque você está em cima do muro, né? Não existe possibilidade de você estar fazendo a coisa certa se você vive as duas coisas. Para os calvinistas, eles estão certos, e somente dentro da visão deles é que vai dar tudo certo. Os arminianos, né, como eu disse, 80% da igreja, o Espírito Santo de Deus testifica isso para a grande maioria, a escolha é nossa. Então, eu te convido hoje, você que vive, né, você que é um calvinista esotérico, ou seja, você consegue ser arminiano e calvinista. Eu te convido hoje, com toda a humildade, a rever o seu posicionamento e a tomar uma escolha na sua vida, né? De que lado você realmente vai ficar. Você não pode ser as duas coisas. Você não pode acreditar nas duas coisas. Você não pode querer ser santo, né, pecando, né? Então, eu te convido hoje, humildemente, a abandonar essa visão errada, né? A acreditar nos pais da igreja, no que os santos apóstolos pregaram, no que a igreja tem ensinado até o dia de hoje. Nós temos que acreditar que o Espírito Santo ainda domina a vida do homem que está entregue a Deus. Tá bom? Vamos concluir nossa aula dizendo: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência. Em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Tá bom? 5 perguntinhas rápidas e a gente termina a nossa lição. Diz assim: primeira pergunta, a respeito da eleição e predestinação. Responda: o que significa eleição? Eleição significa escolha. Segunda pergunta, qual a finalidade específica da eleição? Pergunta e a resposta. Segundo o apóstolo Paulo, a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então Deus nos escolheu, né, elegeu para sermos santos e irrepreensíveis, para vivermos em Cristo Jesus. Terceira pergunta, literalmente o que significa predestinação? Né? Pré, de antes, destinação, né? Ou seja, de determinar antes. A resposta, predestinação significa literalmente determinar antes. Próxima pergunta, o que moveu o Pai a nos adotar? Como aprendemos, todo o projeto de eleição e predestinação foi movido pelo amor de Deus. Na sua presciência, Deus nos viu caindo e pelo seu infinito amor, Ele buscou nos resgatar e tem buscado até o dia de hoje. Nesse momento, Deus te chama a se reconciliar em alguma área da sua vida com Ele. Eu não sei o que está quebrado, não sei o que está rachado, mas Deus está te convidando hoje a ser santo e irrepreensível, a ser cidadão do céu, a ser morador das mansões celestiais. Deus tem um plano para a sua vida, meu irmão, e é maior do que você imagina. A última pergunta: em que consiste a sublimidade dos propósitos eternos de salvação? A resposta: a sublimidade dos propósitos eternos, eles existem, né, para prover a salvação, né, que consiste no amor de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa,
a sua família. Espírito Santo de Deus, ministra profundamente essa aula em nossos corações, que nós possamos ter aprendido muito. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aguarda que já está saindo a nossa aula extra, tá bom? Sobre arminianismo e calvinismo. E em breve, no nosso... chegar dia de sábado, viu? Nossa próxima lição, sábado à noite, às 19 horas, a nossa quarta aula, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Para a glória do seu santo nome. Lições Bíblicas Adultos.